Bem, nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Jaciara de Oliveira Pinheiro. Ela é coordenadora da Comissão de Direito Previdenciários da OAB e o nosso assunto é aposentadoria. Até conversando em off aqui, tem gente que vai tomar na cabeça com essa mudança aí, é impressionante. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Beto, bom dia a todos, tudo bem, graças a Deus. Primeiro, obrigado por atender o nosso chamado. Eu que agradeço pelo convite. Bem, aposentadoria, né? É uma discussão que no último ano está à flor da pele, né? Muitas mudanças ocorreram e com certeza muita gente com essa mudança da Previdência vai tomar prejuízo e não é pouco não, né, doutora? Então, Beto, nós tivemos aí a emenda 103 de 2019 que passou a viger a partir de 13 de novembro de 2019. Então, nós tivemos aí um ano de reforma em novembro, né? Que eu brinco assim, que foi no modo top, né? Porque a gente teve um ano de reforma com pandemia, com o INSS fechado e sistema do INSS que não estava até, acho que abril, maio, adequado às novas regras da Previdência. Então foi um primeiro ano de reforma aí muito conturbado, com pandemia, com todas as mudanças e com a ausência de sistema mesmo do próprio INSS. Então o segurado, além da perda econômica que ele teve, né, e esperar mais anos, tal, ele também tem a demora na análise do benefício. Se não me engano, salvo engano, estava com 1 milhão de benefícios parados, o INSS fazer uma força-tarefa, a ausência de atendimento, o INSS ainda não voltou a atender, teve aquela situação dos peritos que não queriam voltar a fazer perícia durante a pandemia. E o INSS, então assim, eu acho que foi um ano, né, eu brinco que eu não saí de 2020 ainda, que entrou 2021 ainda com os mesmos problemas. Que estamos no... Então foi um ano assim de reforma muito conturbado e com as mudanças. Qual que eu considero a maior mudança? Teve mudança na fórmula de cálculo do benefício, que isso vai sentir direto no bolso do segurado. Eu sempre brinco que nada é tão ruim que não possa piorar. Eu sempre briguei muito com o fator previdenciário. O que era o fator previdenciário? É uma fórmula com a expectativa de vida do segurado que era calculado e aplicado no cálculo de benefício. Então, quanto mais cedo você se aposentava, menor era seu benefício. E, assim, acho que a primeira faixa era 51, 60. E a gente sempre achou que era prejudicial. Sempre foi questionado os métodos do IBGE para a expectativa de vida, porque no Sudeste é uma expectativa, no Nordeste é outra expectativa. Mas aí veio a reforma e descarta, né, pelo menos agora nos novos benefícios, tirando a exceção de uma regra de transição que ainda usa o fator previdenciário, e muda totalmente a fórmula de cálculo. Como que é a fórmula de cálculo hoje do benefício? Inicia 60% do seu salário de contribuição, tá? Então, e vai aumentando a cada 2% a cada ano. Mas como é isso? 15, por exemplo, eu sou mulher. A partir dos meus 15 anos de contribuição, mulher, a cada ano que eu acresço de 15 anos, aumenta 2%. E homem, a partir de 20. Então, fazendo as contas... Para a gente chegar num benefício aí de 100%, nós teríamos que contribuir mulher 40, homem 42 anos. É muita coisa, né? É muita coisa. É uma conta que não fecha nunca. É uma conta... Porque, assim, o Brasil ele não é um país de pleno emprego. Hoje a pandemia, acho que ela só veio mostrar isso para nós. Então, eu acho pouco provável, chega no escritório, pouco provável alguém que eu consiga, nessa nova regra, chegar no 100%. E antes, por exemplo, um benefício por idade, na antiga lei, antes da emenda de 103, se eu optasse por aposentar por idade, eu aposentava com os meus 100%. Então, eu brinco e falo assim, a gente reclamava do fator previdenciário, mas tem coisa pior. A reforma conseguiu piorar a fórmula de cálculo do benefício do segurado. Porque hoje pessoas... Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Assim, claro. 58 anos, 35 e quase 36 dias de contribuição... vou ter uma perda considerável, né, dentro disso. E muita gente está nessa situação, né? Muita gente. A gente estava falando aqui da faixa dos 45 aos 58, 60. Vocês pegaram as regras de transição, ou seja, não pegou a regra direta. O que é a regra de transição, Jaciara? É a lei, antes dela entrar lá no final, que é aquela regra final, ela faz as regras de transição para chegar na regra final.
Ou seja, porque assim, para garantir o direito adquirido, eu não posso dormir com uma regra e acordar com outra. Embora foi isso que praticamente que aconteceu com a reforma da Previdência. Mas daí tem uma regra de transição, embora os especialistas, e eu concordo, é a pior regra de transição dos últimos tempos. É a mais curta, é a mais penosa para o segurado de todas as regras de transição que já tiveram. Então, a perda aí nos benefícios é considerável. Tem segurado que chega a perder, a hora que eu vou fazer o cálculo, de 30% a 40% no salário de benefício. Sem contar também, Beto, que uma coisa que me preocupa é a aposentadoria, a antiga aposentadoria por invalidez, que atualmente agora é a aposentadoria por incapacidade. Quando você tinha aposentadoria por invalidez, você aposentava com 100% do seu salário. Deus me livre. A Jacera ficou inválida hoje, ela recolhe com 2 salários mínimos. A Jacera ficou inválida, ela vai receber 2 salários mínimos. Hoje não. Hoje, a aposentadoria por incapacidade, eu entro na regra dos 60% e vai aumentando 2%. 2%. E isso, assim, é uma coisa que preocupa muito nós, porque o auxílio-doença, por exemplo, é mais vantajoso do que uma aposentadoria por incapacidade, que é um auxílio para uma doença transitória, para uma doença temporária. A pensão por morte também. Quando a pessoa falece, recebe 50% mais 10% por dependente. Ou seja, cai pela metade o valor do que o aposentado. Às vezes ele era mantenedor do lar, ele e a sua esposa. Ele falece, ela vai receber 60% do que ele recebia. Então, assim, a fórmula de cálculo de benefício, sem contar o tempo, tudo que aumentou, diminuiu muito. Então, por isso que eu sempre reitero, nunca é tarde demais para falar de aposentadoria e nem cedo. As pessoas têm que começar a calcular a aposentadoria, procurar fazer planejamento previdenciário, procurar a saber como que vai ser seu benefício, realmente tentar entender o sistema para não levar um susto na hora de aposentar e falar, e agora, o que eu faço? Porque muita gente aposenta e não vai seguir no ramo que ele está. Exatamente. Vai ser mais difícil. Outras pessoas já não vão seguir no mesmo ramo até suportar essa aposentadoria, mas a diferença é muito grande. Eu vejo de companheiros meus de mesma época, de mesmo trabalho, de mesma coisa, é gritante. Há 3, 4 anos atrás aposentaram. Eu falei, estão brincando. Estão de brincadeira. Mas em relação, tem duas perguntas que estão chegando aqui que eu acho até interessante aqui. A primeira, olha, eu trabalho em 2 locais diferentes, tenho 2 salários. Isso é computado, os 2 salários? Então, agora uma coisa boa, né? Que a gente só tá falando mas uma coisa boa. Antes da emenda, teve até uma MP antes. Antes, realmente, não computava. O que o INSS fazia? Ele pegava a renda principal. Mesmo eu tendo 2 empregos, os professores foram prejudicados nisso demais, porque pessoal da saúde trabalha em mais de um local. Pegava a renda principal, somava e colocava a menor como renda secundária e não entrava totalmente no cálculo. Isso prejudicava demais. Tanto que tem uma briga na justiça, está parado no Superior Tribunal para analisar esses casos, porque até é inconstitucional. Você contribuiu e não vai somar? Sim. Agora, a partir de outubro do ano de 2019, essas contribuições são somadas, pelo menos até agora. Então, até agora essas contribuições são somadas. Realmente, essa dúvida dele realmente acontecia. Você trabalhava em 2 empregos, mas não tinha um benefício sobre os 2 empregos. Isso daria até um direito de quem contribuiu em 2 salários e recebeu por um, requerer o que foi pago. Isso, o pessoal está entrando com revisão nisso. Que são as contribuições concomitantes, para quem quiser procurar na internet. E sobre revisão também tem aqui, as revisões, elas vão poder acontecer daqui a algum tempo? Cita alguma coisa? Então, tudo está muito incerto, né? Na verdade, é o que eu falei, temos um ano aí de lei, né? 1 ano e pouquinho, no meio de uma pandemia, no meio de um sistema que não funcionou totalmente. A gente brinca e fala assim, a gente não teve tempo de olhar só para a reforma, a gente teve que acudir pandemia. A gente teve que brigar com o perito que não queria liberar, brigar com o sistema. Então, assim, eu acredito que teremos muita discussão. Por quê, Beto? Como a renda aumenta conforme os seus anos de contribuição, o pessoal que trabalhou em roça vai querer incluir esse tempo de contribuição. O escritório está tendo muita demanda de empresários, por exemplo, que na época, por situação financeira, não recolhia. Hoje o INSS dá a opção de indenizar o retroativo.
para incluir na regra de transição, no seu tempo de contribuição. Então, vai ter-se muita discussão. A gente não sabe ainda quais teses sairão daí, o que vai acontecer, porque tudo é muito novo no meio de uma pandemia. A gente não sabe ainda o comportamento do INSS em relacionados a assuntos. Teve um decreto que saiu em julho do ano passado, dessa lei, que é a 10.410, também regulamentando, que nós entendemos que tem várias situações que é inconstitucionais no próprio decreto, porque o decreto não pode ser lei, e ele criou várias normas que não poderiam ser criadas. Temos aí uma lei uma emenda constitucional que precisa de lei complementar para regularizar o cálculo dos benefícios. Até agora nós não temos lei complementar, nós estamos num buraco vazio. Então eu acho que daqui 3 anos talvez eu esteja aqui conversando com você de algumas coisas que aconteceram aí no meio do caminho. Com certeza. E, gente, eu fico pensando, às vezes, se não fosse a OAB, o brasileiro estava mais ferrado ainda, viu? Obrigada, Beto. Porque é um órgão que está sempre em cima de tudo que está acontecendo, né? A gente acompanha os noticiários aqui, a OAB contra isso, a OAB está direito naquilo, a OAB fez isso. Então, é um órgão muito importante. Felipe, tem perguntas chegando aí dos nossos ouvintes, Felipe? Sim, Beto, muitas perguntas chegando. Só lembrando, viu, que como é um assunto bem visado aqui pelos nossos internautas, os nossos telespectadores, pelos nossos ouvintes, muitas perguntas estão chegando. Nós estamos tentando juntar o máximo de perguntas, porque muitas pessoas têm o mesmo tipo de dúvida, né? Então, doutora, bom dia. Bom dia. A Maria Aparecida, ela mandou aqui pra gente. Gostaria de saber com a doutora uma dúvida. Me aposentei por idade há 9 anos, mas continuo trabalhando, já deu os 30 anos de contribuição, e ela gostaria de saber se tem como rever, pois ela se aposentou com o salário mínimo. A reaposentadoria, né? Isso, e hoje ela tem 69 anos. Ela gostaria de saber isso. Bom dia, Maria. Então, a Maria e mais vários brasileiros passaram por isso, né? Nós até tentamos junto ao Supremo o que era a desaposentação e a reaposentação. Nós não tivemos sucesso, Maria. O que o Supremo disse para nós? Olha, quem tem que resolver isso, essas questões da contribuição após a aposentadoria, é o Legislativo. Então, realmente, é frustrante para o segurado, ele aposenta, ele continua contribuindo, às vezes uma contribuição alta para o INSS, e ele não tem uma contraprestação disso. Realmente, nós tivemos alguns casos de sucesso na justiça, de revisão dos tribunais entenderem realmente. Então, vamos fazer a desaposentação, incluir esses cálculos, ou vamos fazer a reaposentação. Ela renuncia essa aposentadoria e pega outra, porque tinha segurado que já dava o tempo, trabalhou tanto na vida, que dava o tempo de pedir outra aposentadoria. Mas nós perdemos na justiça, o Supremo disse que não para 40 mil processos parados. A Lúcia, doutora, ela gostaria de saber, ela tem 29 anos de contribuição e 50 anos de idade. Ela gostaria de saber se ela entra nessa nova lei ou não. Ela vai pegar uma das regras de transição. Aí a Lúcia pode procurar um especialista para fazer o cálculo para ela, para ver qual regra de transição ela vai se encaixar. Provavelmente ela vai se encaixar na regra dos 50% que falta, e ela vai ter que pagar um pedágio de 50%. Ou seja, se faltava 2 anos na época da reforma, ela vai ter que trabalhar mais 1, né? O ideal é ela fazer esses cálculos bonitinho, para ver qual regra que ela vai se encaixar melhor. Doutora, o Edson, ele tem 56 anos, ele já se aposentou há 2 anos, com 35 anos de contribuição e com 62% do salário por causa do fator. Ele está perguntando se ele pode pedir a revisão e, conforme a nova fórmula, se ela for mais benéfica para ele. Então, a partir do momento que eu faço o meu requerimento administrativo, eu posso pedir a partir da lei da vigência do meu requerimento administrativo. Então, se eu requerir antes da emenda 103, eu não posso pedir revisão referente a esse cálculo. O que ele pode pedir de revisão, às vezes, se ele teve algum tempo de insalubridade, isso pode aumentar um pouquinho a aposentadoria dele, algum período rural. Isso tudo reflete no cálculo da aposentadoria e no fator previdenciário. E também tem a revisão da vida toda. O que é a revisão da vida toda? Que eu acho que daqui a pouco vem pergunta disso, porque sempre é recorrente pergunta disso. O que é a revisão da vida toda, que também está parada lá no superior? Os cálculos de benefício, eles são calculados a partir de 94, é feito a média e aplicado o fator, e agora também na nova regra, a partir de 94. O que a revisão da vida toda ela fala?
que as contribuições anteriores a 94 também tem que entrar na regra, porque essa regra não teve essas regrinhas de transição. O governo, então, na época, fez uma reforma da Previdência, simplesmente dormimos e acordamos com a nova regra. Não teve regra de transição. Então, o que acontece? A revisão da vida toda é incluir essas contribuições e o pessoal, principalmente o pessoal de empresa, fazia muita hora extra, o que eu pego muito no escritório, recolhia alto e dá uma perda no benefício. Então, também é um tipo de revisão. Agora, incluir, vamos supor, mas o novo cálculo da lei é benéfico para mim, mas eu fiz meu requerimento antes da lei, aí não tem como. Quem fez o requerimento antes de entrar, continua com aquele requerimento. Se pegou a aposentadoria, vamos supor, olha, eu fui lá no INSS, eu fiz o requerimento em outubro de 2019. E eu saquei o benefício. Eu vou ter que trabalhar com a lei vigente. Agora, eu fiz o requerimento, não saquei o benefício, renunciei ao benefício, aí sim eu posso fazer novos requerimentos e estudar o melhor benefício para mim. Por isso, Beto, que nós sempre recomendamos, antes de você dar entrada, porque o INSS, às vezes, ele não tem nem funcionário, nem capacidade, é pouco funcionário para muito atendimento. A gente entende, o INSS está com uma defasagem aí de funcionários. Procurar um especialista. Eu brinco, gente, vocês pesquisam para comprar carro e não pesquisa para aposentar. Para aposentar. Eu falei, então procura sempre um especialista para fazer o seu cálculo, para ver o melhor benefício sempre. O que eu estou sendo procurado no escritório, fazer planejamento previdenciário. Como as pessoas estão preocupadas com isso, Beto, de se planejar. Mas faltam 10 anos para minha aposentadoria. Pô, é o momento de você melhorar seu recolhimento e ver lá na frente como vai ser. 10 anos atrás faltavam 10 anos para mim, né? Então, chegou. Né? A coisa chega. E quanto antes você correr atrás, é como você disse, né? Para você fazer um planejamento, planejar tudo, porque quem planejou tá tomando na cabeça. Imagina quem não planejar. Exatamente. Né? Porque não vale a pena hoje, por exemplo, você não ter um recolhimento. Né, para você, porque aí no futuro, quando você parar de trabalhar, você não vai ter nada. Exatamente. Então, a importância disso. Né? Eu sempre conto a história do Playboy de Copacabana e todo mundo dá risada, mas é o seguinte, o Playboy de Copacabana, ele vendeu, né, o hotel, tem até um filme, eu não assisti, e ele falou que ele ia viver de renda, porque ele somou que ele ia viver até 75 anos. Só que, por azar ou sorte, ele viveu até 80. Então, o dinheiro acabou com 75 anos. O que salvou o Playboy de Copacabana foi a Previdência, porque ele tinha um benefício. Então, eu sempre falo, gente, Previdência é o melhor negócio ainda, inclusive pro Playboy de Copacabana. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Ô, doutora, o Marcos mandou aqui pra gente. Bom dia, doutora. Quero saber quem entrou com aposentadoria em 2018. Entra nesta lei? Não. A emenda ela começa a valer dia 13 de novembro de 2019. Quem entrou antes e tiver o direito adquirido é a norma antiga. A Maria Luciene, do Popular, ela falou do Popular Jacira, ela falou, meu pai e minha mãe são aposentados, minha mãe faleceu, e ela que está perguntando se dá direito do pai dela receber a aposentadoria da falecida mãe. Se a mãe recebia a aposentadoria por contribuição por idade, o pai tem direito a receber a pensão por morte. Uma outra pergunta aqui é a Lourdes, ela mandou aqui pra gente a respeito da aposentadoria dos professores, né? Ela falou que ela tem 54 anos, com 17 anos na carteira e agora com 8 anos na profissão de professora estatuário. Ela gostaria de juntar os tempos, mas ela não sabe se isso seria viável. Ela gostaria de saber se isso seria viável. Ela pode pegar o tempo tanto do que ela tem no regime geral e mandar para o estatutário, tanto do estatutário para o regime geral. Aí vai ter que fazer o cálculo, ver qual sistema compensa mais para ela. Qual que vai dar o melhor benefício para ela. O Odemir da Buscardi disse, a minha esposa tem 40 anos de idade e 22 anos de contribuição. Hoje ela está trabalhando com registro na carteira. Se ela tiver um novo registro, será contado os dois ao mesmo tempo? Isso, a gente até respondeu essa pergunta. Hoje é computado. Doutora Jaciara continua com a gente aqui falando de aposentadoria de previdência. E a Lucilena, ela passou uma pergunta. Meus filhos pegou a pensão por morte e eu não. Por quê? Você citava que alguns casos desses já acontecem, né? O que acontece? Estava falando com o Beto. Ou ela pode ter tido uma união estável, o INSS não ter reconhecido essa união estável, ela ter que ter essa união estável reconhecida no INSS, ou alguma separação de fato que o INSS pegou.
ou alguma inconsistência no documento. Então, o processo precisa ser analisado. Eu sugiro, sim, fortemente que ela procure um especialista para analisar e sanar essa questão. Até porque, nesse momento, quanto mais dependentes, melhor a pensão por morte, né? Hoje, cada dependente aumenta 10%. Aumenta 10%. Então... Quer dizer, você recebe 50, tem 5 filhos dependentes, são mais 50, quer dizer... então... Quase que fecha. Vale a pena, então, você procurar isso daqui. Tenho 35 anos de contribuição. Já posso me aposentar? Olha, 35 é homem ou mulher? É homem. Provavelmente ele pegou alguma regra de transição, né? Se ele tem 35 hoje, ou ele pegou a dos 50% ou a dos 100%. Aí tem que ver qual regra de transição ele vai se adequar melhor, se vai ser interessante o benefício para ele requerer o benefício. Tá certo, tá aí respondido. Mais alguma pergunta aí, Felipe? Sim, a Márcia da Buscard falou assim: bom dia, doutora. A pessoa que registrou antes de 88 tem algum benefício? Ela ainda acabou explicando aqui pra gente que ela foi registrada desde 1984, parou de trabalhar agora, em 2021, deu entrada na aposentadoria e ela gostaria de saber se ela pega a regra antiga ou a nova, porque ela tem 31 anos de contribuição e 51 anos de idade. Olha, provavelmente ela vai pegar a regra nova. Se ela tem 31 de contribuição e 51 de idade, ela vai pegar a de 2019. Mesmo trabalhando desde 1984 até o momento, ela vai pegar a regra de transição. Ok, então. Eu desde 76, a mesma coisa, não tem... Pegaram, o pessoal dessa faixa etária aí foi o que foi pegar. O pessoal que tava assim, né, no meio do campo, né, eu brinco, né, os que tava de frente com o gol ainda pegou uma regra de transição outra, mas os que tava ali no meio do campo foram... No meio do campo foram... uma pergunta interessante aqui. Eu já completei meu tempo de serviço, no entanto, alguns anos eu trabalhei sem registro. Vale a pena eu comprovar isso e pagar, né? Porque tem que pagar, né? Então, tem casos que sim, aí depende. Se ele trabalhou autônomo, ele tem que procurar um especialista para indenizar esses períodos, comprovar por documentos, notas que ele prestou esse serviço, ou se foi como empregado, né? Ele teria que entrar com uma reclamação trabalhista, ainda que passou o prazo, mas para fins de vínculo, você pode entrar a qualquer momento, entrar contra a empresa e reconhecer esse vínculo para averbar no INSS. Geralmente, 90% dos casos é interessante porque isso reflete diretamente no valor do benefício. No valor do benefício. Isso pode ser através de uma declaração do próprio empregador? Declaração INSS não aceita. Não tem aceita. que realmente ter a documentação. Tem que registrar a pessoa. Tem que entrar com uma reclamação trabalhista, né? Ser reconhecido ou até mesmo o registro retroativo, mas eu acredito que pelo tempo às vezes não consegue nem fazer. O que nós fazemos muito? Entrar... E há muitos casos de até decadência, o INSS nem vai cobrar, às vezes, esse valor. Entrar contra o ex-empregador, reconhecer esse período por documento, testemunha, etc. Pegar esse período e averbar no INSS, se você for empregado. Eu fui empresário. Ótimo, então a gente vai ter que dar uma puxadinha de nota, declaração de imposto de renda que você declarava que você era empresário, para você indenizar esse período. Interessante que com um decreto veio que contribuições anteriores a 96 está isentando de multa. Porque esse recolhimento retroativo paga multa. Antes de 96 não está cobrando multa. Então o pessoal está analisando e fazendo isso e tá sendo bem bacana. Até porque tem pessoas que fazem isso para reconhecer e entram em alguma regra de transição. E daí não precisa esperar. Não precisa esperar. Os 60... Hoje, mulher, né? 61 anos e homem, 65. E essa multa é muito salgada? Varia de 20% a 100%, dependendo do período. É salgado, então... Isso. É salgado. Felipe, mais alguma pergunta? Bom, eu vou juntar algumas perguntas aqui. A respeito do PJ, né? Da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, quem tem MEI, eles conseguem aposentar, doutora? Consegue. A MEI, o que acontece? Consegue aposentar sim, se recolher certinho. O que acontece é que às vezes não vai conseguir por tempo de contribuição e só por idade, igual o facultativo. Muitos clientes procuram a gente e falam assim, mas eu recolhi 30 anos como facultativo, que é uma modalidade que você recolhe um valor menor.
pro INSS. Então, o INSS, ele te dá aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria por idade. Mas a aposentadoria por tempo de contribuição ou facultativo ou MEI, ele não enquadra. Mas ele tem direito à aposentadoria, sim. O que agora também a gente sabe que o INSS ficou inócuo, porque as pessoas que não vão entrar na regra de transição, elas vão aposentar só por idade, não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição. Mas é assim, essencial recolher o MEI, ele dá direito à pensão por morte, auxílio doença. E mesmo quem era registrado e agora, um exemplo, por conta da pandemia, precisou abrir um MEI para... Ótimo. Continua valendo a Mantém mesma qualidade coisa. de segurado, ótimo. Recolher sempre é o melhor caminho. O Valdir Bernardino, ele tem 11 anos de contribuição por empresas e o restante ele tem 20 anos de produtor rural. Ele precisou entrar na justiça e tem 64 anos de idade. Ele consegue aposentadoria? Então, aí ele deve ter entrado na justiça para reconhecer, né, esse período de produtor rural. E a aposentadoria rural não mudou muito, é 15 anos e 60 de idade. Mas como ele entrou na justiça, eu acredito que o INSS não deve ter reconhecido esse período dele. Aí ele vai ter que averiguar no processo como que ficou estabelecido o tempo de contribuição. Ou esperar 65 anos, aposentar por idade e depois esperar vir um processo. Mas daí ele vai ter que conversar com o advogado que está analisando o processo dele. Ok. Tem outra aqui, deixa eu ver uma aqui pelo Face. Quem estiver com tudo em dia, quanto tempo está demorando para sair a aposentadoria? Não sei responder essa pergunta, porque antes a fila do INSS era regional. Era local, era analisado por funcionários daqui. Aí ficou regional. Agora a fila é nacional. Esse dia eu recebi ligação de um funcionário do Amazonas que estava analisando um benefício meu. Então, eu não tem prazo. Tem processos que eu entrei em maio do ano passado e ainda não saíram. Tem processos que às vezes eu entro e saio com 60 dias. Depende muito do funcionário, da documentação. Então, não tem muito um prazo. Tanto que a ordem, né, com a Comissão Nacional de Direito Previdenciário, a gente estava tentando fazer um acordo junto ao STF para o INSS fazer uma força-tarefa para analisar. Porque na própria IN do INSS, tá que o INSS tem 45 dias para analisar os pedidos. E isso não acontece. Porque o governo deu jeito em tudo, né? Que beneficiasse ele. Sim. Né, durante essa pandemia. Deu jeito em tudo. Sim. Só não deu jeito quando beneficia o brasileiro. Quer dizer, tem brasileiro que está na fila aí há 1 ano aguardando. É um absurdo. Vai receber tudo de uma vez depois? Vai. Né? Depois recebe. Mas é muito atraso. Mas a gente come no mês, né? É uma verba alimentar. É uma verba alimentar. Então, correto. A gente paga a conta do mês. Do mês. Isso tá que nem o IPVA. Você paga antecipado para depois rodar com o carro, né? Quer dizer... o governo mexe no que beneficia ele. Agora, para beneficiar alguém que está na fila do INSS, por exemplo, né, tem gente que liga aqui e fala: ô Beto, tô afastado, não consigo receber meu benefício. E o INSS não dá resposta para esse tipo de coisa. Tá? A pessoa fica esperando, e o INSS não é culpa dos funcionários do INSS, que fique bem claro. Né? Eles fazem o que podem. Aqui em Matão, o atendimento é muito bom. Quando precisei, excelente. Nosso atendimento aqui é excelente. Né? Fazem o que podem, mas é que falta gente. Né? Falta gente para esse tipo de questão. Mais alguma pergunta aí, Felipe? Roberto, juntando mais algumas perguntas, é a respeito do tempo de contribuição, né? Algumas pessoas mandaram aqui pra gente, umas pessoas têm apenas 7 meses de contribuição e 51 anos de idade, outras pessoas têm 20 anos de contribuição e 60 anos de idade. Neste caso, doutora, eles terão que esperar dar o tempo de idade, né? Terão que esperar os 65 anos para poder conseguir aposentadoria, né? Então, aí eu tenho que saber o sexo. Porque mulher... são 15 anos. Uhum. A mulher tá passando por uma regra de transição. A regra final da mulher vai ser 62, mas 2021 é 61 mulher, tá? E 15 de contribuição. E homem já era 65 e 15 de contribuição. Aí essas pessoas, elas vão ter que realmente fazer o cálculo dela em específico, analisar, ver a situação. Às vezes, se não tem período para reconhecer, às vezes já chegam pessoas no meu escritório, tal, bate lá. Olha, mas você foi professor. Nossa, é verdade. Eu fui substituta 3 anos atrás e não lembrava e já dava o tempo para aposentar, né? Tem essas notícias boas no escritório também. Então, todo caso tem que ser analisado assim.
Hoje o INSS é muito personalizado. Cada caso é um caso, a gente tem que analisar. Mas a regra geral, para a idade, hoje é mulher 61 anos. O ano que vem vai ser 61 anos e 6 meses. E 2023, 62. 15 de contribuição, homens 65, 15 de contribuição. E mesmo as pessoas que prestam serviços rurais, né? O rural, ele é mais, se for 100% rural, não tiver serviço urbano, mulher 55, 15 de contribuição e homens 60 anos, 15 de contribuição. Okay. Com muita briga não mexeram no nosso rural. Com muita briga. Segundo o Maia, dá pra trabalhar até 80 anos, né? Então... eu espero que ele trabalhe. Eu também. Eu espero que ele não se aposente, né? Não, ele já é aposentado. Já é, né? Então. Isso que eu falo pra você, viu? Brincar, ele já é aposentado. Aí vem o Bolsonaro e fala, o cara aposentou com 30 pau? Com 33 anos, né? Ele aposentou. 33 anos, um ano mais velho que eu. R$30.000. Que é isso? Aí dá pra, né? O regime geral, o teto do regime geral hoje é R$ 6.400. Nenhum beneficiário do INSS recebe mais que isso. O que pesou os cofres públicos foi o regime próprio, que são essas grandes aposentadorias. Sim. Então essa foi a nossa mágoa dos previdenciaristas, de fazer uma reforma tão dura no regime geral e abrandar para o regime próprio. Fazer o quê, né? Ô, doutora, então no âmbito geral assim, então tudo que você trabalhou, conseguiu comprovar, vai contar na tua aposentadoria. Vai acrescer no seu benefício. Independente se for cooperativa... Independente. Vai contabilizar. Vai contabilizar. Desde que se prove. Desde que se prove, se tem o recolhimento, ou se faça o procedimento corretamente. Ok. Pois é. Dá para ficar um dia inteiro discutindo sobre isso aqui, porque as pessoas têm muitas dúvidas, mas... A doutora aqui deu dicas importantes para você, né? Procure ficar sempre em dia, procure sempre saber o que está acontecendo, faça planejamentos, né? Se você recolhe, você que é autônomo, você recolhe, troque uma ideia aí com um especialista, porque de repente você está fazendo pelo lado errado, você pode ter dicas importantes aí, né? E o futuro é muito importante, né? O futuro é muito importante, o governo está falando que nós vamos viver 75, 80 anos, né? Ou 85, 90, sei lá. Né? Então o governo está em cima disso, o governo está adivinhando quanto você vai viver para você. Está fazendo uma... Né? No Rio Grande do Sul diz que as pessoas lá vivem mais, né? Quem mora na praia, por exemplo, diz que vive mais, né? Você vê muitas praias por aí, Praia Grande, por exemplo, é um reduto de idosos lá. Sim. Pessoas, porque ali nós moramos aqui no interiorzão de São Paulo. Tem gente que mora lá em São Paulo, tem gente que mora em Belo Horizonte, quer dizer, um local poluído e tal. Tem gente que mora sem saneamento básico, né? Tem gente que não tem água na torneira. Tem. Então, nós temos que começar... A realidade do Brasil não é aqui. Eu sempre falo isso em todo... A realidade do Brasil, a gente olha aqui, mas aqui todo mundo tem água encanada. No Nordeste, a gente não tem água encanada. Gente, a gente ficou sem luz no Pará. Sem luz. Então, para você ver a desigualdade que é nosso país. Então, não dá para passar uma régua e falar que todo mundo é igual. Sem dúvida. Em pleno século XXI, né? Século XXI. Mas vamos esperar aí, né? Vamos esperar que o seu Guedes venha com alguma coisa de bom pro aposentado, porque até hoje... Aí falam assim, tem muito aposentado que trabalha, não dá lugar para quem tá chegando. É claro, gente, vai parar de trabalhar e vai fazer o quê? Com essa aposentadoria que tá recebendo? Não tem como mesmo. Uma aposentadoria melhor que desse para o cidadão pelo menos ter uma vida normal, pelo menos ter o que comer, o que beber, pagar um aluguel, tal, geraria empregos para os novos, né? Porque o aposentado ia falar, não, eu posso parar com esse salário que eu estou recebendo, tal. Claro. Aí os novos iam ter, né, mais chance. Bom, nós conversamos aí com a doutora Jaciara, que por mais uma vez gentilmente nos atendeu aqui. Você vai voltar com certeza, viu, Jaciara? Obrigada, com certeza. Nunca acaba, viu? Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço todos os ouvintes, agradeço todas as perguntas. Estou sempre à disposição, a TVM sempre com muito carinho, muita atenção com os seus ouvintes, sempre preocupado em passar a melhor informação. Eu agradeço mesmo o carinho. E aproveito para dar parabéns, né? Ontem foi Dia dos Aposentados. Dia dos Aposentados. Parabéns ontem. A todos os aposentados que construíram esse país, né? O nosso muito obrigada. Sem dúvida. Doutora Jaciara. Aliás, eu conheço a doutora Jaciara desde que era menininha, trabalhava na Caixa Federal. Verdade. Ao lado da Rádio Saudades, não né? faz muito tempo não, Beto. Não faz. Tem o quê? Uns 2 anos? Por aí.
É legal, e hoje recebo aqui como uma grande advogada que Obrigada, Beto. Obrigada pelo carinho, viu? E pela lembrança.